Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vim prestar contas aqui, bem atrasada como sempre. Eu ando muito ocupada fazendo coisas muito importantes. Final de novembro, tudo bem, tudo bem. Vim falar das minhas leituras de setembro e outubro. Sim, me fiz de maluca, assim, não postei. É porque eu fico falando, quando chegou outubro, eu falei, vou fazer leitura de setembro e outubro. Só que aí o outubro e o novembro, aí quando eu vi, a gente já tá em novembro, mas tudo bem, eu vou falar só das leituras de setembro e outubro, porque é um tantinho assim de coisa, eu não quero ficar aqui falando uma hora. Bom, eu comecei setembro. Setembro foi meu mês de férias. Nossa, realmente faz um tempo. E eu comecei setembro lendo Leitura de Verão, da Emily Henry. Foi um livro que eu gostei muito. É um romance contemporâneo. É, assim, uma história. E os dois personagens principais são escritores. Mas esse livro é, sobretudo, sobre a personagem principal, que se chama January. Bom, ela é uma escritora de romances. E a vida dela, basicamente, virou de cabeça pra baixo. Sempre tem, né? Sempre tem isso. Esperando o momento que a minha vida vai virar de cabeça pra baixo, tudo vai dar muito errado, mas muito certo. E aí isso traz um glow up, assim, da sua vida. Enfim, essas coisas que sempre acontecem em livros de romance, né? Ela perde uma pessoa da família dela que era muito importante pra ela e que ela basicamente glorificava essa pessoa e idealizava. Assim como ela idealizava, na verdade, a vida toda na cabeça dela, como se ela fosse uma personagem mesmo de um livro perfeito que ela tava escrevendo. Então ela vivia dentro de uma bolha, assim, de perfeição, e aí tudo isso explodiu ao mesmo tempo. Ela tá toda escorraçada, destruída, ela não acredita mais no amor, aquela coisa, né? E além de tudo, ela tem um livro pra escrever em 3 meses, ela nem começou e ela nem sabe sobre o que vai ser. E ela tá tipo assim, como que eu vou escrever um livro sobre romance se eu não acredito mais em romance, se eu não acredito mais em felicidade, se eu não acredito mais em vida perfeita, se tudo foi pra bosta. Ela vai pra uma cidadezinha lá que tem um puta lago, e aí o lago é tão grande que, tipo, é como se fosse uma praia, um negócio assim, que eu esqueci. Gente, eu li em setembro, vamos com calma, que se eu tô lembrando o nome dos personagem já é demais. Quando ela chega lá na casa, memórias que ela não quer ter estão impregnadas naquela casa, ela não quer estar ali, mas ela não tem pra onde ir, porque além de tudo ela, tipo, tá sem casa, né? Uma das coisas que deu errado na vida dela é que ela não tem mais onde morar, né? Então ela volta pra casa da mãe dela, que ela não quer nem olhar na cara da mãe dela no momento. É difícil, né? E ela descobre que o vizinho dela é o arqui-inimigo dela da faculdade de escrita. E eles não se gostam, e ele sempre rivalizou muito com ela e toda aquela coisa. E ele é um inconveniente. E meus amores, esse verão, ó, vai dar o que falar. Vá. Muito drama familiar. Eu amo drama. Eu amo drama. Eu amo todo tipo de drama. Esse livro é muito bem escrito. Eu gosto muito de toda essa coisa da quebra de expectativa da January, como que ela vai se reconstruindo de volta, porque ela precisa fazer isso, as coisas nas quais ela se agarra, como que isso muda o processo criativo dela, como ela vai se levantar e retomar o controle da vida dela. E assim, eu derrubei algumas lágrimas com esse livro, porque ele pega em alguns lugares específicos. O romance também é ótimo, os personagens têm uma química incrível. Os primeiros capítulos, eles conversando, eu já estava dando berros, porque eles têm essa coisa de terem um tipo de preconceito com o gênero que cada um escreve, então eles têm essa rixa profissional, além de pessoal. Simplesmente ótimo. Eu gostei muito de Leitura de Verão. A minha segunda leitura de setembro foi A Maldição do Ex, da Rachel Hawkins. E foi uma leitura que eu fiz em conjunto com o clubinho de leitura da Adriele, que a gente lê aí livros únicos, né? Ou a gente lia no passado. Esses últimos meses, na verdade esse último ano, esses últimos 5 anos foram um caos, né? Então o que a gente pode dizer? Esse livro é uma romantasia, assim, única da Rachel Hawkins, e tem toda essa coisa do romance da segunda chance, né? Porque os personagens, quando eram mais novos, eles eram namoradinhos, e aí aconteceu uma bosta muito grande, e eles se separaram, e aí nesse romance eles vão se reencontrar e vão ter que trabalhar juntos. Só que não é apenas isso, né? Os dois são bruxos, então tem toda uma coisa de magia, uma cidade pequena, e tem toda aquela vibe de Halloween, outono. Enfim, tem pessoas por aí que sabem falar melhor sobre esse livro que eu, porque, pra falar a verdade, eu li ele bem rápido e aí a personagem principal se chama Vivienne e ela não é uma bruxa qualquer, assim. É claro que não. A mãe dela meio que passou a vida toda tentando esconder essa coisa da magia dela, mas chegou um ponto que não deu mais, né? Então, apesar dela já ser uma mulher formada e tudo mais, faz pouco tempo que ela pratica magia, né? Mas mesmo assim, ela é foda. E ela é professora lá da escola de magia, que é também escola para humanos normais. Essa cidade é um lugar onde a magia convive, assim, com as pessoas, os bruxos convivem com as outras pessoas normalmente. E é uma coisa meio assim, tem um clima mágico, mas não é como se todo mundo soubesse que a magia realmente existisse, né? O ex-namorado dela se chama Reese,
E ele é de uma família muito prestigiada de bruxos, né? Que basicamente fundaram ali a cidade, um negócio assim. E tem toda essa coisa dele ter tido que ir embora porque ia ter que casar com uma outra bruxa de outra família prestigiada. Aí ela ficou muito puta e ela acabou bêbada, amaldiçoando ele. Mas foi sem querer. Mas aí quando ele volta pra cidade, aí a água vai bater na bunda, né? E aí coisas estranhas vão começar a acontecer. E é muito engraçado, gente. Nunca misture vodka com magia, tá? Lição de moral. A minha terceira leitura de setembro, foi Entre Feras e Flores, da Ashley Poston. Como começar a falar desse livro? Eu não sei. Desde que eu vi ele no Instagram da editora Literalize, eu falei, eu quero esse livro. Primeiramente, e talvez unicamente por conta da temática. Floresta mágica. Como vocês sabem, eu tenho uma obsessão por florestas mágicas. A sinopse desse livro, eu simplesmente olhei e falei, é isso aqui, pra mim é isso aqui. Também é um livro único de fantasia, o que sempre é muito bom, né, gente? Porque às vezes a gente cansa de ter que ler 15 livros, né, de fantasia, ou sei lá, 3 já tá demais também, hoje em dia. Nessa economia, 3 livros de fantasia, pra você conseguir entender o começo, meio e fim da história, já tá demais, de caro. Tanto pra sua situação econômica, quanto pra sua situação mental. Entre Feras e Flores, eu não vou me lembrar muito do nome das personagens. Eu só lembro do Raposo, porque como você esquece um personagem que se chama Raposo? Não tem como. Mas eu vou fazer um esforço aqui pra lembrar. Vou procurar no Google as séries. Eu sempre soube que o nome dela era esse. Tem todo um mapinha de um mundo mágico, assim, que tem vários reinozinhos. Só que no meio, assim, do continente tem uma puta floresta e ela é super perigosa. Porque ela tem seres mágicos e muito perigosos. E as pessoas desses reinos não se atrevem a entrar nessa floresta. E, assim, há muito tempo atrás, essa floresta meio que dominava tudo. E os humanos tinham, assim, eles não tinham que fazer nada. Na verdade, eles eram dilacerados, morriam, né? E serviam de comida pros bichos da floresta. Até que veio um rei lá, muito fodão, especial, o cara lá, e fez um pacto com a mãe natureza da floresta, que não deve ser esse o nome, mas vai ter que ser esse agora, que é o rei de Aloria, né? Que é o nome do reino onde vai se passar a nossa história. E eles fazem um trato e ela dá uma coroa pra ele. E com essa coroa ele tem o poder de meio que afastar esses bichos da floresta, das fronteiras do reino dele, pro reino dele viver em paz. Essa coroa e essa magia vai passando de geração para geração, e chegou o momento de uma nova rainha ser coroada em Aloria. Acontece que ela é a melhor amiga da nossa protagonista, que é a filha do jardineiro real. E, inclusive, essa coisa do cargo de jardineiro também vai passando de pai para filha, então a Ceres, que é a nossa protagonista, um dia vai ser responsável por cuidar dos jardins do palácio. Eu acho muito fofo que nesse livro Princesa ser amiga da filha do jardineiro, muito, assim, fofo. Essa história tem muito esse tom de contos de fada. Então não vamos estar aqui falando, onde já se viu isso? A gente só vai na onda, né? E curte. Enfim, vai chegando o dia da coroação e vai tudo pra bosta, né? Como vocês já devem imaginar. Dá tudo muito errado. E acaba que a Ceres é a única pessoa que consegue fugir quando dá tudo errado e os bichos invadem a coroação e todo mundo começa a virar bicho, assim. Porque os bichos, eles não só matam você, como eles plantam uma semente da floresta selvagem em você e você vira um deles também. Então, assim, você achava que você ia morrer? Não, você vai ser possuído e virar um bicho horroroso. Só a Ceres consegue fugir, levar a coroa e toda a magia com ela. E meio que ela tem todo o destino do reino nas mãos dela. Como é o básico do romance de fantasia, né? Ela vai ter que se esbranhar na floresta mágica e ela vai descobrir que ela tem mais poder do que ela imagina. Porque ela tem uns poderzinhos lá de quando ela sangra e consegue fazer as flores nascerem. Ela vai descobrir que ela tem mais poder do que ela imagina. Só que ela vai ter alguns amigos que vão ajudar ela nessa jornada. Incluindo o Raposo, que é uma peste. Ceres, ela tem muitos traumas e medos dessa floresta, porque a mãe dela morreu dentro da floresta, assim como um amigo dela, que era o príncipe de Aloria, o herdeiro do trono, e também um dos guardas que cuidavam deles. Então, assim, essa floresta pra ela é, assim, um pesadelo, mas ela vai ter que superar todos os medos dela, e aí vai ter uma jornada meio da floresta mágica, com bichos aterrorizantes, meio que um romance aí rolando, em que os dois ficam se bicando que nem gato e rato. Então, assim, perfeição. Eu favoritei esse livro, eu gostei muito dele, muito, muito. Caso você esteja aí disposto a pagar os R$100 que esse livro custa, mentira, não é isso. Outro dia tava em promoção R$37 na Amazon, mas como eu ganhei ele do meu namorado, eu sou mesmo uma pessoa muito sortuda. Vamos pra outubro. Eu comecei outubro relendo o primeiro volume de Lore Olympus, que é a HQ aí da Rachel Smith. Não sei se vocês se lembram, provavelmente não, mas eu já fiz um vídeo há algum tempo aqui no canal falando sobre webcomics, que eu gosto muito, e eu citei Lore Olympus, só que naquela época, obviamente, não tinha físico traduzido pro português, o que é incrível, Suma das Letras, obrigada
Inclusive, eles que me enviaram a HQ. E eu já tô louca porque já lançou o volume 2, já preciso reler de novo. O que é Lore Olympus, gente? Além de ser incrível, colorido, engraçado e para maiores de 18 anos, é uma releitura do mito de Perséfone. Então a gente tem aqui um romance entre Hades e Perséfone, né? Só que num Olimpo moderno, assim, reimaginado, como uma grande cidade. E aí o mundo humano, que é como se fosse a Grécia Antiga. O conceito, a gente tem meio que todas as histórias aqui dos mitos gregos sendo recontadas de alguma forma ali nos personagens secundários, mas reimaginadas para esse universo. Incrível, incrível. Né? Incrível. Atenção! Aviso de conteúdo. Lore Olympus aborda temas como abuso físico e psicológico, traumas sexuais e relações tóxicas. Então, assim, vai com calma. Vê direitinho isso aí, mas leia Lore Olympus porque é incrível. Eu amo isso aqui e já quero reler o segundo volume. Depois de Lore Olympus, eu li a última novela que faltava pra eu terminar a Steminist Series da Ellie Hazelwood, que foi a Below Zero. Mais uma vez, o mesmo protagonista, só que dessa vez ele é ruivo. Eu adoro. A mesma personalidade. Os personagens masculinos da Ellie Hazelwood, todos têm a mesma personalidade. Ai, como eu adoro. Bom, Below Zero, a gente tem aí a Hannah, que é uma engenheira espacial, simplesmente. E ela vai trabalhar na NASA, e ela tem um projeto muito foda na NASA, assim. Só que antes dela entrar na NASA, ela tem que fazer uma entrevista de um dos engenheiros lá, muito fodões. E eles acabam, assim, sentindo uma atração pelo outro aí num primeiro momento que eles se conhecem. Ela fica toda tipo, nossa, vamos lá pro meu apartamento. Só que aí ele fica tipo, não, eu quero te levar pra jantar primeiro, não sei o quê. Aí ela fica assim... Porque ela meio que tem alergia a compromisso e a relacionamentos. E ele é meio que um senhor de 75 anos. Aí não dá muito certo e mais alguns anos depois eles se reencontram na NASA. Ela tá fazendo um projeto, assim, que é muito foda, mas que ao mesmo tempo é muito perigoso. Eles estão no Alasca ou em algum lugar assim. Ela acaba sofrendo um ferimento e ficando presa lá no meio do gelo. E ele é a única pessoa que vai lá e tenta ajudar ela. E aí tá aquele clima, assim, que vocês sabem, né, mais ou menos como que deve estar, né. Levei um fora seu há 5 anos atrás e agora tô indo te salvar aí no meio do Alasca. Eu gostei muito dessa novela. Os personagens têm uma química incrível, como em qualquer outra novela ou livro da Ellie Hazelwood. E é isso, gente. Aquilo lá que eu falei pra vocês. É basicamente o mesmo plot reciclado infinitas vezes. E tá tudo bem, pra quem gosta. E é isso. A minha outra leitura de outubro foi o volume 4 de Heartstopper, o de Mãos Dadas. Ai, meu Deus. Esse foi outro favoritado do mês. Essa é a última HQ, né? É quando a gente vê essa última parte aí da história do Nick e Charlie. E ela pega num lugar específico demais. Ela pega o seu coração e faz assim... E basicamente é isso, 5 estrelas favoritado. Eu não tenho palavras pra falar sobre o plot desse volume, porque, primeiramente, porque é um puta spoiler, mas a gente continua vendo aí as relações entre os personagens evoluindo cada vez mais, e a relação do Nick e do Charlie se tornando cada vez mais séria e íntima, a questão deles se assumirem pra toda a família, amigos, as consequências disso, tudo que eles têm que enfrentar, né? Pra que essa relação dê certo, incluindo problemas pessoais de cada um deles. E aí, devo dizer que uma questão muito forte dessa HQ é a questão do distúrbio alimentar. Então, assim, vamos ir com cuidado também pra ler, porque tem, né, esses conteúdos aí sensíveis. Muito, muito, muito bom. Essa HQ é simplesmente assim, se você me perguntasse o que é amor pra você, um amor puro entre duas pessoas, o que é um amor saudável e puro, jovem, eu entregaria essa HQ na mão da pessoa e falar, lê isso aí que você vai entender. É isso aí. Eu li A Razão do Amor, ou Love on the Brain, da Ellie Hazelwood, segundo aí romance contemporâneo da autora de The Love Hypothesis, da Hipótese do Amor. Eu li ele em inglês, né, um pouco antes de sair a tradução. Eu gostei desse livro. Inclusive, gostei mais dele do que de A Hipótese do Amor. Primeiramente porque esse é um romance adulto, assim como A Hipótese do Amor, mas a nossa protagonista aqui, diferentemente de A Hipótese do Amor, realmente parece uma protagonista adulta. Isso é importante. A Bee é a nossa protagonista aqui. E ela é uma neurocientista, neuroengenheira também muito foda, como todas as protagonistas aí da Ellie Hazelwood, o que é ótimo, incrível sobre os livros dela, que ela traz esse ambiente acadêmico, né, das engenheiras, cientistas e tudo mais. E ela traz, obviamente, muito a questão desse ser um ambiente muito hostil para mulheres, né, machista, etc. Isso é o que eu acho muito positivo sobre essas histórias da Ellie Hazelwood. A Bee, ela é uma protagonista incrível, muito divertida, ela
é bem doidinha e ela é toda autêntica, assim, mas ela tem aquela coisa de uma maturidade, de uma seriedade nas coisas que ela faz. Ela tem aí uma oportunidade incrível na carreira dela, que é comandar, como chefe dos neurocientistas, um projeto que se chama Blink, que é um projeto para criar capacetes neuroestimuladores para melhorar o desempenho dos astronautas. Então, assim, o sonho dela se tornando realidade. Só que quando ela chega lá, o chefe dos engenheiros do projeto, né, que vai trabalhar com ela de igual para igual, é o Levi, que é também o arqui-inimigo dela no tempo da faculdade. Não, talvez não um arqui-inimigo, mas assim, ela sabe que ele nunca gostou dela, que ele sempre tratou ela mal. E ela começa a perceber que a parte do projeto dela tá sendo totalmente boicotada e barrada. E aí, minha filha, essa mulher não vai deixar por isso, não. Ela vai chegar e falar assim, cara, e aí, vocês já sabem o que isso vai dar, né, gente? É um haters to lovers, aquela coisa toda. Tem, sim, mais um protagonista da Elie Hazelwood com a mesma personalidade de sempre, só que ele tem olhos verdes dessa vez. Esse livro é bem interessante, porque cada capítulo tem uma parte do cérebro, e aí o que essa parte do cérebro tem a ver com uma emoção, que é o que tem uma emoção que vai aparecer no capítulo. É um romance slow burn, aquela coisa toda. Eles têm que trabalhar juntos, e aí esse cara vai fazer ela ficar louca, ela vai fazer ele ficar louco. Eles vão fazer ele ou um outro ficar louco. E você, se você gosta disso, você vai adorar. E eu acho que é isso, né? Eu gosto que essa protagonista, ela é decidida, ela vai e fala, ela age como uma adulta, o que eu não acho que acontece com a Olive de A Hipótese do Amor. Então, eu fiquei bem menos irritada lendo esse livro. Enfim, a Bia é super engraçada e eu adorei. Continuando, um livro que eu gostei muito, que é independente, nacional e sci-fi com romance, que eu li em outubro, foi Belar, da Marina Saggiori Dutra. Eu comprei o e-book, mas você pode ler esse livro pelo Kindle Unlimited. Eu não vou negar que eu me vi muito atraída pela capa desse livro, que eu achei essa capa incrível. Mas eu gostei muito também da sinopse. Como eu disse, é uma ficção científica. A gente tem todo esse mundo novo criado pela Marina. Nesse sistema, assim, espacial, a gente tem Belar, que é um planeta com seres que são perfeitos. Esses seres que vivem nesse planeta da perfeição, né? Eles descendem dos humanos, se eu não me engano. Eles têm todo um outro sistema político e de tradições que é muito forte para eles. E uma das tradições mais fortes para continuar havendo essa coisa da perfeição são as combinações entre casais. E para eles o amor é uma coisa muito volátil, que não tem espaço mais ali, que é uma coisa só do passado, dos antepassados, e que, enfim, o amor estraga tudo, aquela coisa toda. Então, já vão percebendo pra onde isso vai caminhando, né? Todos os casamentos ali são arranjados e tem esse conselho nupcial que decide quem vai casar com quem, quais são as melhores combinações e tudo mais. A nossa protagonista se chama Elia Bespian, e ela é uma figura muito importante, porque ela é a mais perfeita entre as perfeitas. E ela meio que carrega todo o futuro da civilização ali de Belar nas costas por conta de uma profecia que ela que levaria, assim, essa civilização pra frente. E finalmente chega o dia que ela vai ser combinada com alguém. Só que ela não quer. Não me diga. Ela não quer, porque ela já é apaixonada pelo outro protagonista, que é o William Bennett. E eles têm essa coisa e esse sentimento entre eles desde que eles são crianças, só que não ia adiantar de nada, porque é aquela coisa, ela é meio que intocável, assim, a honra dela é intocável, e ela só vai poder ficar com alguém depois que ela combinar com essa pessoa, e tem toda essa coisa da tradição, enfim. Só que aí quando chega lá, a hora da combinação dela, ela vê o que o conselho preparou pra ela, e ela meio que decide chutar o balde e ir atrás do cara. Só que ele não está ali. Ele está em outro planeta. Esse filho da mãe, meu Deus. E assim, a menina não pode nem sair de casa sozinha. Imagine ir pra outro planeta, né? Porque toda essa coisa da honra, da castidade. E ela fica pensando, meu Deus, vai ser o meu fim. Porque ela precisa se casar. Só que ela quer ir atrás dele e forçar ele a casar com ela. Quer dar o golpe do casamento dele. Eu ia falar golpe do baú, mas ela é rica também, os dois são ricos, então assim, aquela coisa. E também tem essa questão de justamente o William ser meio que subversivo e revoltado e odiar todas as tradições e tudo que representa essas tradições de Belar também por uma questão do passado dele aí. Então assim, a gente vai ter muito essa questão do embate entre os dois, por eles terem pensamentos diferentes e expectativas diferentes em cima dos dois, só que eles se amam. Só que tem toda aquela coisa do amor ou tradição e a tensão e a química entre os dois é, assim,
maluca, e essa mulher vai atrás dele, toma iniciativa e ela vai atrás dele, e ela olha pra ele e fala, você está achando o quê? Eu gostei muito de Belar, além da questão do romance entre os dois personagens, que é um dos pontos altos do livro, tem toda uma narrativa, uma construção do universo de sci-fi muito bem escrita, muito visual, todas as questões das tradições de Belar, das duas luas, muito bem pensado, assim, pela Marina, e você vê que ela escreveu esse livro, assim, com muito carinho, achei a escrita dela incrível, eu gostei muito. A gente também tem aí os pontos de vista diferentes dos personagens, que é algo que eu também adoro nos livros, porque a gente vê a mesma história por perspectivas diferentes. E a gente também tem uma terceira personagem aí que é muito importante, que é a melhor amiga da Elia, que é a Lia Omato. E ela tem uma história, assim, que pode parecer ao início secundária, mas que é muito importante pra toda a trama. E eu adoro ela. E, enfim, é ótimo. Bom, gente, o último livro que eu li em outubro, e que também foi um favoritado, foi A Noiva do Deus do Mar, da Exio. Bom, a Exio é uma autora coreana-americana e esse livro é um livro único de fantasia. A parte fantástica mexe e traz todas as questões da mitologia e folclores coreanos. Vale dizer também que esse livro foi traduzido pela Raquel Nakasone, foi publicado aqui no Brasil pela editora Melhoramentos. O que acontece? A nossa protagonista, Mina, ela vive numa aldeia ali, numa vila, onde as tempestades assolam tudo ali e destrói todas as plantações há muito tempo. O povo dela acredita que é por conta da fúria do Deus do Mar e por isso todo ano eles sacrificam uma donzela que eles chamam de a noiva do Deus do Mar. Eles simplesmente jogam uma menina no meio do mar. E eles acreditam que isso vai apaziguar a ira do Deus do Mar. Entretanto, chega um momento em que a noiva que vai ser sacrificada é basicamente a namorada do irmão da Mina, que é a protagonista. Na noite em que essa noiva, então, vai ser sacrificada, que ela se chama Shinchon, o irmão da Mina segue ela, porque, enfim, ele é apaixonado por ela, não vai deixar, enfim, aquela coisa toda, maluquice, mas ele vai atrás, e aí a Mina vai atrás dele também. E ela basicamente se oferece pra ser a noiva do Deus do Mar no lugar da Shinchong. E ela vai lá com toda a sua coragem e amor pelo irmão e vontade de salvar o povo dela e tudo mais. E ela vai com tudo, se joga lá. Essa protagonista, ela é maravilhosa. Ela cresceu ouvindo as histórias, lendas e mitos que a avó contava. Um lado dela pensava, meu Deus, será que eu vou morrer aqui afogada? Outro lado dela pensava, será que as histórias e mitos realmente são verdade e eu vou ser levada até o Palácio do Deus do Mar e tudo mais? O que acontece? É óbvio que as histórias são verdade. Ela cai no mar e aparece um dragão que guia ela até o reino dos espíritos. E aí, quando ela chega e encontra o Deus do Mar, ela percebe que ele tá adormecido, que ele é só um garotinho e que ele não vai fazer nada pra ajudar ninguém da vila dela. Eles que se ferrem, fica com Deus. E essa garota muito obstinada em ajudar a vila e pensando, meu Deus, eu vim aqui, me sacrifiquei à toa e todas essas garotas se sacrificaram à toa. Ela vai lutar com todas as garras pra quebrar essa maldição e acordar o Deus do Mar e, enfim, me ajuda ou eu te mato aqui agora. Só que tem toda essa questão de que um humano não pode ficar por muito tempo no reino dos espíritos, então ela tem pouco tempo pra fazer isso. E tem alguns espíritos ali que vão querer impedir ela de qualquer forma. Então a gente vai ter aí uma aventura, uma jornada muito mágica, cheia de histórias sobre a mitologia coreana, com muita amizade, com romance também. E esse cenário incrível que é o do reino dos espíritos, o Palácio do Deus do Mar, a gente tem a Casa dos Lordes Espirituais. Eu passei muito mal com esse livro. Quando acabou, eu tava meio sem chão, mas eu não queria que acabasse, mas fazer o quê? Acabou. Essa protagonista é muito especial, esse livro é incrível e ele também é bem curtinho, eu acho que ele não tem nem 300 páginas, ele tem 250. Eu marquei tanta coisa nesse livro, só que infelizmente eu li ele em e-book, que eu queria ter ele físico pra eu poder marcar tudo, todas as partes. A Adriele vivia falando que eu ia amar esse livro, ela estava certa, eu adorei, foi um favorito aí de outubro, outro favorito. E fica aí a recomendação pra vocês. Acho que essas foram as minhas leituras de setembro e outubro. Muito obrigada por ver esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo qual foram as suas leituras aí, ou enfim, o último livro que você leu e gostou muito, vamos nos falando. Me sigam nas redes sociais pra gente conversar por lá. Um grande beijo e até o próximo vídeo.